tudo bem? Boa noite, Olá, Lacordaire. Seja bem-vindo, Lacordaire, aqui na sala da Joana. Uma alegria tê-lo conosco. gratidão, querida Cleide, e você e a todas essas almas queridas que nos ouvem. Uma alegria muito grande estarmos juntos e principalmente tratando deste assunto de tão importância que é a nossa querida doutrina espírita, não é verdade? Muito Sim. bom. E hoje nós estamos no 9º capítulo, né, deste livro aqui que estamos estudando, né? E nós Isso. vamos falar hoje sobre superando a persona. É isso, superando a persona egóica, em busca da nossa cristificação, né? Isso, Página verdade. 87. Para quem estiver com o livro, aí a página é 87. Verdade. E cumprimentando a todos aqui, né? Sejam todos bem-vindos, recebam o nosso carinho, o nosso abraço. E para dar início ao nosso estudo, aqui está muito frio, né? Aí também está, Aqui que eu também estou está frio, vendo. é verdade. Então, para dar início, nós vamos fazer uma prece. Pode ser? Com o carinho. Então vamos serenar os nossos corações e trazer Jesus aqui, bem pertinho de nós, pertinho de nossos corações, de nossa mente, e agradecer a Ele a oportunidade de estarmos aqui todos reunidos para falarmos, para estudarmos em Seu nome, Senhor. Obrigada pelas oportunidades em que estamos tendo nesta reencarnação, desse tamanho conhecimento que a doutrina espírita nos traz, nos oferece. Obrigada também pela nossa família, pelas pessoas que convivem conosco, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, pela nossa amizade que temos, pelo nosso trabalho. Dai-nos, Senhor, dai-nos sempre a intuição, para que possamos ter paciência, para que possamos procurar os caminhos certos, que tudo ao seu tempo, tudo vai se encaminhando e tudo vai resolvendo. Obrigada, Mestre Jesus. Proteja o nosso querido Lacordaire, que vai falar para nós outros com propriedade e sabedoria. Proteja todos os nossos amigos que aqui estão, tendo acesso a este estudo do dia de hoje, e não só os que estão aqui neste momento, todos aqueles que irão entrar depois, e não só todos aqueles que irão entrar depois. Ilumina, orienta e proteja a todos os navegantes desse nosso planeta Terra, encarnados e desencarnados. E que assim seja, Senhor, que assim seja. Muito bom, querida Cleide, e essas queridas almas irmãs que nos ouvem, nessa oportunidade abençoada de estarmos refletindo em torno dessa doutrina bendita e santa que é a doutrina espírita, né? Muito bem, como a nossa Cleide colocou, nós hoje estamos no 9º capítulo, superando a persona egóica, em busca da nossa cristificação. Allan Kardec, quando vai denominar a doutrina espírita, ele coloca que ela é uma ciência que estuda a natureza, a origem, o destino dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal. Naturalmente, não é uma ciência como é a matemática, a física, a química, uma ciência muito especial. É uma ciência que tem como objeto de estudo o espírito, como está lá no Livro dos Espíritos, que é o espírito, o ser inteligente que povoa o universo. Sócrates já nos afirmava: nós, enquanto seres inteligentes, somos viajores do tempo e a vida na Terra é uma estação. Então, nós somos um ser espiritual que nos manifestamos de forma trina. Nós somos um espírito que temos um corpo enquanto encarnado, e entre o corpo e o espírito nós temos o perispírito.
Então, nós somos uma consciência, como está na questão 621 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade onde se encontra escrito as leis de Deus, na consciência. Então, a consciência é a voz de Deus dentro de nós. Então, nós somos uma consciência em essência. E através das reencarnações sucessivas, nós estaremos tendo a oportunidade abençoada de estarmos transformando essa consciência de essência em manifestação em vivência, como está na questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual é o sentido da reencarnação? Expiação e provas. Portanto, nós temos conosco uma mente. A nossa mente, ela é intermediária entre a nossa consciência e o corpo. Então, o espírito utiliza da mente para poder se manifestar, porque através da mente nós sabemos da nossa identidade, o nosso nome, é o que nos faz interrelacionar. A nossa mente, ela é como uma máquina fotográfica. Ela fica tirando fotos do passado e do futuro, e dificilmente ficamos no presente. A consciência é o presente. A mente, ela tem todo tipo de pergunta. A consciência tem todas as respostas. Então, dentro dessa percepção, Joana de Ângeles, no livro Vitória sobre a Depressão, na 3ª edição, na página 161, ela diz assim: o processo de crescimento espiritual é realizado dentro de uma programação elaborada pelo Excelso Pai. Passo a passo, conquistam-se etapas ascensionais que promovem o ser, ensejando-lhe mais ampla compreensão da existência e dos seus incomparáveis recursos de iluminação da consciência. Então, nós, diferente dos animais, que são regidos por instintos e por automatismo, nós também trazemos conosco o instinto e trazemos também o automatismo. Nosso coração pulsa e vibra, independente da nossa vontade. Então, os animais, eles não têm a lei de liberdade, eles não têm a lei de responsabilidade, não têm a lei de sociedade, embora vivem por sociedade, muitos deles movidos por automatismo, por instintos. Então, nós, enquanto espíritos imortais, viajores do tempo, nós trazemos conosco essa responsabilidade amorosa de estar nos aprimorando paulatinamente. Então, o instinto também, dentro da lei de liberdade, ele nos pede a educação. Então, a nossa trajetória evolutiva, ela é permeada de experiências, desafios, a serem superadas paulatinamente, na correspondência das nossas peculiaridades. E à medida que nós vamos sabendo lidar com essas questões, nós vamos nos autotransformando, nós vamos nos tornando a melhor versão de nós mesmos. E todas essas experiências nos pedem uma definição de rumo a empreender no encaminhamento delas, diante do convite e aprendizado que a vida nos oferece incessantemente. Então, é fundamental, portanto, que nós tenhamos a consciência de que, à medida que nós vamos tomando a decisão da nossa mudança, essa trajetória ela vai sendo construída e superando as distâncias do estado inicial onde nós nos encontramos até a conquista que nós estamos almejando. A nossa evolução espiritual, ela não é uma opção, ela é uma determinação divina. Agora, quando e como, isso é de cada um de nós, porque existe a lei de liberdade.
Quando Jesus coloca das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. E Jesus, como está lá no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, ele coloca que Jesus, ele veio inaugurar para a humanidade, com a manjedoura, a era da humildade. Na mensagem 142 do livro Caminho, Verdade e Vida, veja o que o Espírito Emmanuel nos coloca através de Francisco Cândido Xavier. Ele diz assim: depois de Deus, que é uma presença permanente nas nossas vidas, em toda a sua criação e todas as criaturas, é Jesus, que é essa presença permanente como nosso tutor maior. Então, Jesus, ele está full time, o tempo todo conosco. Se nós sentimos ou não, é uma questão de cada um de nós, acessando a lei de permissão. Então, Jesus, ele ainda diz o Espírito Emmanuel, ele é o nosso tutor desde o primeiro dia. O que significa? Antes de nós chegarmos à categoria de espíritos, Jesus já nos aguardava amorosamente para estar tutelando a nossa viagem em busca da nossa angelitude. Então, nós somente teremos êxito nesse processo de autotransformação se nos mantivermos focados em nós mesmos e não nas outras pessoas, enquanto o que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar, porque nenhum de nós reencarnamos para mudar o outro. Cada um de nós reencarnamos para cuidar de nós mesmos. E a partir de como eu me trato, de como eu me cuido, que eu posso oferecer àqueles que gravitam em torno da minha vida. Porque ninguém pode dar do que não tem, diz a nossa veneranda Joana de Ângeles, essa benfeitora da humanidade. Como eu posso ensinar matemática se eu não sei matemática? Então, o êxito dessa nossa viagem também pede que mantenhamos os pensamentos centrados em objetivos positivos, naquilo que realmente nós queremos, pois nossa mente, ela obedece os impulsos dos nossos pensamentos, sem distinguir o que nós estamos pensando ou o que nós estamos vivenciando, posto que a mente, ela registra como se fosse aquilo que pensamos uma realidade. E ninguém foi criado para não pensar. Por exemplo, se eu pedir para vocês, olha, não pensem em uma laranja. Já pensei. Então, como é importante nós estarmos nos observando daquilo que nós estamos nutrindo a nossa mente. Porque a nossa mente, a semelhança do estômago, que precisa de alimento sólido e líquido, a nossa mente, o alimento, são os pensamentos. E além de nós, ao pensarmos, estarmos interferindo no nosso cérebro, num alto comando, que vai produzir as enzimas correspondentes aos nossos padrões mentais, mexendo com todo o nosso metabolismo. Nós também criamos um campo mental. E esse campo mental, nós atraímos as mentes da dimensão espiritual semelhante. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Interfere os espíritos na nossa vida, em nossos pensamentos? Então, a persona somos nós, espíritos, que trazemos um corpo e um nome. A persona é o nome, é o corpo, é a nossa posição social. Lacordaire só serve para essa encarnação. Então, é muito importante que nós busquemos identificar quem nós somos naquilo que temos, naquilo que fazemos, naquilo que nós estamos. Por quê? É muito importante e fundamental buscar refletir sobre os recursos também indispensáveis para a realização amorosa dessa mudança que todos nós almejamos, e buscando identificar quais são realmente os recursos que nós já dispomos e daquilo que nos falta, como nós poderemos conquistar.
essa nossa conduta mental, ela serve para quaisquer situações que nós almejamos conquistar. Primeiro e fundamental, sem desistir do nosso projeto de mudança lá no nascedouro. Quanto de nós falamos assim, isso não é para mim, eu não consigo, eu não dou conta. Mediante essas falas de auto-engano, nós entramos num padrão da persona do coitadismo, do medo, de achar que a mudança ela é além das nossas possibilidades, sem nos esforçarmos para tal construção, para tal desiderato. Então, é muito comum nós confundirmos o que é da persona e nosso enquanto espírito imortal. Confundimos os erros que nós praticamos com quem nós somos enquanto espíritos imortais, ou seja, seres potencialmente virtuosos que todos nós somos. E os nossos equívocos, eles são temporários e circunstanciais. Fruto do quê? Da nossa ignorância. Nós temos 3 níveis de ignorância. A ignorância do não saber, a ignorância do não sentir e a ignorância do não vivenciar. Aí nós vamos entender por que muitas vezes nós ficamos nos descaracterizando, porque nós estamos confundindo quem nós somos com o que temos, ou com o que fazemos, ou com o que estamos. Nós somos amor. Mas, por ignorância, nós ainda temos atitudes de desamor. Quando, por exemplo, eu falo, eu sou mau, eu sou egoísta, eu sou inseguro, estou confundindo essas atitudes de desamor, de ignorância, que são temporais, com a minha identidade essencial. Enquanto espíritos imortais que somos, todos nós marchamos em direção à perfectibilidade. A veneranda Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, ela coloca que nós, enquanto filho de Deus, somos a semelhança de uma semente que traz dentro de si todo o potencial da árvore que a tipifica. Então, enquanto semente, ela é perfeita. Da mesma forma, somos nós. Nós somos perfeitos enquanto criação divina, mas com a responsabilidade de estarmos desenvolvendo este potencial, ou seja, desenvolver a nossa perfectibilidade. Então, ninguém está desprovido de recursos para se tornar feliz. Então, o convite é que realmente reconheçamos o nosso potencial criativo enquanto filhos de Deus, aprendizes da vida, e que por mais limitação que temos, nós somos seres capazes de superar quaisquer desafios e transformar esses desafios em oportunidade de crescimento espiritual nas diversas dimensões da vida. Outra questão que é muito comum acontecer conosco são as rotulações. E as rotulações, ela não nos ajuda. Ela vai impedir o nosso processo libertador. E aí nós ficamos muitas vezes patinando. Por quê? As nossas rotulações, eu não sou capaz, eu sou um burro, olha o que eu fui fazer, eu sou um bobo. O que acontece com isso? Nós ficamos inibindo a manifestação do nosso potencial criativo. E o que acontece? Porque não vejo que eu sou o portador de todo um potencial criativo. Qual é o risco que nós entramos? Nós entramos num ciclo vicioso. Quando nós entramos num processo de autojulgamento, ficamos criticando a nós mesmos. Com isso, nós nos desidentificamos da nossa identidade essencial e produzindo em nós uma subqualidade de vida. Jesus em nenhum momento censurou. Jesus em nenhum momento criticou. Quando Allan Kardec, na questão 625, ele pergunta aos bons espíritos qual é o ser mais perfeito que Deus nos concedeu como modelo guia para a humanidade. É Jesus. Então, é muito importante que nós busquemos Jesus como sendo essa referência. Por quê? Nós somos a semelhança de um diamante.
que ao ser encontrado pelo garimpeiro, entre os demais cascalhos que ali estavam, nós nos assemelhamos a eles, mas não deixamos de ser diamante com esse potencial de brilho que nós trazemos dentro de nós. Como disse Jesus, que brilhe a vossa luz, vós sois o sal da terra. Então, dentro dessa nossa identidade essencial, nós manifestamos na nossa persona. Lacordaire só serve para essa encarnação. Cleide só serve para essa encarnação. Então, quanto mais eu vou me auto-reconhecendo e trabalhando da minha identidade essencial, mais eu consigo desfrutar de quem eu sou, enquanto potencial amoroso, divino, e também bem aproveitar as oportunidades sucessivas da vida na manifestação das nossas personas. Quando Jesus diz assim, não amontoeis tesouro, onde a traça corrói, a ferrugem consome, ou o ladrão roube. O que ele está falando? Ele não está falando para você não usar o seu nome, não usar os seus recursos financeiros, não usar a sua posição social. Isso é importante, faz parte da nossa persona. O que ele está falando? Não amontoeis. Tesouro, amontoar. Eu tive a oportunidade de atender uma cliente como psicólogo. Ela tinha 150 pares de sapato. Então, aí nós vamos perceber, quando a psicologia coloca, que todos os nossos movimentos compulsivos, e merecem todo o respeito, estão ocupando o lugar de alguma coisa que nós não estamos nos dando. Então, muitos de nós trazemos traumas, machucaduras na nossa alma. E aquela machucadura que eu tenho comigo, que eu não me dou atenção, ela vai doer no momento inadequado. Ou eu vou descontar em que não tem nada a ver com isso, ou ela vai gritar na minha intimidade, no corpo, na forma de doença. Então, qual era a história dessa cliente? Aí nós vamos perceber texto e contexto. E ela nem se dava conta porque que ela tinha toda essa compulsão por sapatos. Depois, quando ela foi buscando, ela foi ver, quando ela, volta de seus 6 para 7 anos, ela foi convidada para um aniversário, e ela, muito pobre, a mãe conseguiu fazer um vestido para ela, mas ela não tinha sapato. E ela foi com uma sandália havaiana. E aquela sandália havaiana já estava toda surrada, toda usada, e ela foi motivo de bullying, que hoje a gente sabe o que é. E veja, aquilo passou. E aí nós vamos entender por que ela tinha essa compulsão. Quem estava buscando? A persona da criança refletindo na adulta. Então, nós somos a semelhança do diamante que será levado ao lapidário. O diamante, enquanto a casca, é a persona. Então, nós somos também convidados a nos lapidar a cada momento através das nossas inter-relações que se dão nas múltiplas reencarnações sucessivas, conforme nos dizem os benfeitores espirituais. Quando nós vamos lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec tem cuidado de perguntar aos benfeitores, como sendo o pedagogo por excelência, facilitando as nossas reflexões, ele diz assim: Deus criou espíritos bons e espíritos maus? Os benfeitores então respondem que todos fomos criados simples e ignorantes. O que quer dizer isso? Simplicidade desprovido dessa complexidade que hoje nós trazemos enquanto o homem e a mulher tecnológicos. Ignorantes do quê? Da verdade. E também nessa pergunta está embutido se aí há privilégio diante de Deus. Não há. Além do privilégio, somos nós quem criamos, como se isso fosse possível.
Todos nós fomos criados com o mesmo potencial. É por isso que Jesus coloca, mostrando a equanimidade do amor de Deus. Tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Então, mostrando que a natureza ela não dá salto. O dia não amanhece de uma hora para outra e nem anoitece. Então, a reencarnação é a maior prova da equanimidade do amor de Deus. Porque através das reencarnações sucessivas e da vida também em sociedade, nós somos convidados a nos defrontar com os cascalhos dos conflitos intrapessoais, do medo, da insegurança, da culpa, da menos-valia. Por quê? Allan Kardec coloca em A Gênese que a vida em sociedade é a pedra de toque do espírito. Ou seja, na vida em sociedade, nós vamos burilando através da persona o ser essencial que todos nós somos. Então, quando nós entramos nesse processo de medo, de insegurança, rejeição, abandono, e Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível Amor, ela coloca olha, medo, insegurança, rejeição, abandono, incapacidade, não é do adulto, vem da nossa criança interna, ferida, que às vezes nós ainda não trabalhamos, não demos a atenção devida. Então, esses processos vão refletir nas nossas relações interpessoais frente às pessoas e também manifestando no mundo, nos convidando a entrar em sintonia com os nossos reais valores na busca da superação desses desafios de cada momento quando eles surgem. A maioria dos nossos conflitos, eles se originam principalmente das nossas crenças limitadoras, as quais elas inibem o nosso potencial criativo, principalmente a de que não podemos errar. Essa crença é uma crença que nos leva a um padrão da nossa persona, do perfeccionismo. Aquela, eu não posso errar, eu tenho que fazer tudo certo. Ó. E as coisas mais importantes que nós fazemos bem hoje, nós erramos muito. Quando Jesus diz assim, vigiai e orai para não cair em tentação. Subentende que nós vamos cair em tentação, que nós vamos errar. Se Deus quisesse que nós não errássemos, Ele já nos criaria perfeitos em manifestação, não em potencial. Porque todos nós já trazemos dentro de nós um anjo interno. Por isso que Joana de Ângeles diz assim, sabe quem é o anjo de hoje? É o pecador arrependido de ontem. Então, nós somos o anjo em potencial. Então, é compreensivo que nós vamos errar. E qual é o sentido do erro na visão da psicologia profunda? Joana de Ângeles nos coloca. O erro é uma experiência nos convidando a nos autoacolher, refletir e se autorresponsabilizar e fazer de forma diferente. O erro é uma experiência. Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível Amor, ela diz assim, nessa nossa trajetória, da busca da nossa elevação espiritual, a nossa persona, ela cria alguns descaminhos. O que são os descaminhos? Desvio de rota da lei de amor, justiça e caridade, por ignorância, por egoísmo, por vaidade, por presunção. E nesses descaminhos, nós produzimos algumas experiências não legítimas. O que são experiências não legítimas? Os nossos equívocos, os nossos erros, que são experiências. E ela diz, essas experiências nos acompanharão na configuração do ego evidente e do ego mascarado. O ego evidente, na parábola dos dois filhos, ou do filho pródigo, é aquele que saiu, pediu os recursos ao pai e saiu para desfrutar das questões da persona, dos prazeres temporais. E o ego mascarado é o outro,
que estava na casa do pai, mas ele nem sabia o que aconteceu quando o irmão chegou. Quem sabia muito mais era o capataz. Então ele estava no parecer e não no ser. São as personas. E quando ele vai chegar ao pai, diz, mas pai, o senhor nunca me deu nada, nem um cabrito, para eu festejar com meus amigos. Quer dizer, ele estava centrado na persona, não era nem para ele, era para os amigos. Enquanto o ser essencial é o que o pai responde: ô meu filho, tudo que é meu é seu, porque Deus é tudo. Se Deus é tudo, não falta nada, ele não precisava ter nos criado, e nos criou. Para quem? Para ele não foi, porque ele é tudo para nós. E ao nos criar, além de nos dar, de nos conceder para nós mesmos, ele nos dotou de todos os seus atributos, de todas as suas qualidades. Deus é infinito e nós, imortais. Deus é onipresente, onisciente, questão 13 do Livro dos Espíritos. Nós marchamos em busca da autoconsciência. Então, nós vamos perceber que somos nós, quanto mais nós desenvolvemos o autoconhecimento, que vai nos levar ao autodomínio, nós vamos desfrutar realmente de quem nós somos. Outra crença limitadora, que tende a ser muito frequente, é de nós confundirmos as nossas atitudes de desamor com o ser amor que somos, deixando de perceber que somos muito mais que os nossos equívocos, generalizando como se a nossa vida fosse constituída apenas por desacerto. Como a mente da gente, a nossa mente, ela oscila e trabalha dentro de um padrão de associação, comparação, generalização e eliminação. Por exemplo, se eu tenho uma crença muito forte, que criança dá trabalho, toda criança que eu ver, eu acho que vai dar trabalho, mesmo que não dê. Eu vou arrumar uma justificativa. Ah, mas ela só não deu trabalho porque ela ficou com medo. Então, quando eu não acredito na minha competência amorosa, na minha capacidade, por mais que alguém chegue e diga, Lacordaire, você é uma pessoa inteligente, você é capaz, eu não acreditando em mim, ainda vou achar que o outro é falso. Então, daí a importância de nós estarmos buscando o autoconhecimento para estar trabalhando conosco os nossos padrões essenciais. Quando nós ficamos ancorados psiquicamente em situações equivocadas, que nós vivenciamos no passado recente ou no passado remoto de outras encarnações, nós entramos em um movimento de culpa, ou muitas vezes de revolta. E o nosso pensar responsável, ele fica obnubilado, fica nublado, e passamos a não perceber. Olha quanto que é importante, que uma prova não aprovada não é uma vida reprovada. Aquele aborto que aquela jovem fez aos 18 anos, quanto que ela pode fazer hoje, enquanto adulta, e se ressignificar? Então, os nossos equívocos do passado são aprendizados. Então, anota aí, ó, uma prova não aprovada não é uma vida reprovada. A nossa evolução moral, ela se efetua através do treino, do desenvolvimento das virtudes, em especial, de nos amarmos incondicionalmente. É você, a pessoa mais importante da sua vida. É com você que você vai estar andando pela eternidade. A pessoa mais importante, nós nos maltratamos, fico criticando, fico censurando. Então é importante que nós busquemos nos amar incondicionalmente como filho de Deus, como aprendiz da vida. Assim, também, sentindo essa tutela amorosa de Jesus e buscarmos reconhecê-lo como sendo a referência de conduta, valorizando cada vez mais os vários aspectos amorosos que nós já conquistamos em nossa jornada. Nós temos muitas conquistas e, às vezes, nesse momento, nós estamos na monoideia de autodescaracterização, nós não reconhecemos. Mesmo que seja
diminutas nossas conquistas, diante deste mar de oportunidades que a vida nos oferece incessantemente, são conquista para a eternidade ou pela eternidade. Por quê? O bem não tem vencimento. Então, nós somos convidados a todo momento a prosseguir, nos esforçando para a construção de dias melhores, paulatinamente, em sintonia com essa vontade de Deus em nós, que nos dotou enquanto filhos dele. Então, nós só teremos paz, e essa paz relativa, se nós buscarmos perceber que os reflexos dos descaminhos que nós fizemos, eles são temporários. E o bem que nós já conquistamos não tem vencimento. Ninguém perde virtudes. Quando Jesus está ali diante da Samaritana, e ali o poço de Jacó, é muito interessante. Todas as passagens de Jesus, ela tem um caráter terapêutico para nós. E cada encontro do Cristo diz respeito às nossas personas. Por exemplo, quando Jesus está diante da Samaritana. A Samaritana é a persona da superficialidade, daqueles que temos conosco a compulsão. E a compulsão da gula, da bebida, da droga, do cigarro, redes sociais, do sexo desvairado e assim sucessivamente, está ocupando o lugar de alguma coisa que eu não estou me dando amorosamente. Então, a samaritana, percebamos que ela não era uma pessoa acomodada. Era uma pessoa que estava buscando ativamente se perceber, mas num movimento equivocado, porque ela estava centrada na persona, não enquanto ser essencial, não enquanto espírito imortal. Tanto é que ela já estava no 6º casamento, e nem o 6º era dela, porque ela estava buscando se encontrar no outro. E essa passagem, ela é muito significativa. Eu posso dizer, olha, a nossa Cleide é um poço de bondade, é um poço de sabedoria. Então, o poço significa a fonte do autoconhecimento. E aí Jesus representa o amor, a sabedoria. Esse encontro dessa busca de Jesus na nossa intimidade, auxiliando-nos a desfrutar da persona na construção, na manifestação do brilho do espírito imortal que todos nós somos. E naquele momento, olha o que Jesus coloca. Pede a ela, mulher, dai-me de beber. Jesus, o amor, foi pedir a persona. Então, o ego, ele não é para ser rechaçado. O que é o ego? Joana de Anjos utiliza muito bem em várias suas séries psicológicas, e ela coloca dentro da visão junguiana. O ego são as nossas experiências superficiais. O ego, ele é o que não é. O ego é transitório, é temporário. Por exemplo, meu nome, o seu nome é temporário. Mas quando eu não me vejo enquanto essência, eu me apego àquilo que é superficial, egóico. Aí vem o egóico, é o culto ao ego. Egoísmo, ismo é culto. Então, por eu não estar me percebendo quem eu sou, eu vou por aquilo que eu estou ou que eu tenho, eu me apego às questões superficiais. Quando Jesus diz, não amontoeis tesouro, onde a traça corrói e a ferrugem consome, o que ele está falando? Ele está nos falando daquilo que é o essencial e aquilo que é o superficial, que fazem parte na construção da persona. Outro dia, ouvi alguém ao telefone dizendo assim, olha, você sabe quem que está falando? Você está falando com o filho do fulano de tal. Você acha que você é quem? Na verdade, ele não era nada. Quem era o pai. Então, ele estava ali no movimento egóico, ele estava preso à persona. Agora, a persona é importante? É. Nós estamos ao aeroporto. Você vai ouvir lá no microfone. La Cordera Abrão Fayad, favor comparecer ao balcão da Latam.
Olha aí, o nome é importante? É, que vai nos distinguir nas nossas inter-relações. É por isso que Allan Kardec coloca: a vida em sociedade é a pedra de toque do espírito. Então, o autoconhecimento nos ajuda a isso. E quando Jesus estava diante da samaritana, o que ele fala? Eu tenho a água da vida. Ou seja, todos nós temos conosco a possibilidade de estar acessando no nosso poço da alma as virtudes. A água da vida é o exercício das virtudes. Então, o que acontece? Quanto mais eu exercito a humildade, a resiliência, a proatividade, isso eu não perco. Por isso que quem dessa água beber jamais sentirá sede. Uma vez que nós estamos trabalhando os valores reais do espírito, nós não os perdemos. Por quê? São permanentes. Então, nós poderemos, muitas vezes, diante das situações desafiadoras, de provas ou expiação, conforme está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, é muito compreensivo que nós tenhamos essa ou aquela dificuldade. Agora, uma coisa é certa: uma situação não anula os nossos valores. Essas situações que muitas vezes nós patinamos, nós tropeçamos, não anulam os capítulos das nossas vidas, em que nós já caminhamos de forma exitosa, amorosa conosco, com o nosso próximo e com a nossa vida. É tão importante que, no livro, quem não leu, vale a pena ler, o livro Paulo e Estevão, é da editora da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Neste livro, o nosso querido benfeitor espiritual Emmanuel, que é um benfeitor também da humanidade, através do nosso querido médium Francisco Cândido Xavier, ele nos fala, ele descreve profundos testemunhos de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, antes de encontrar Jesus na estrada de Damasco, ele era mergulhado na persona do orgulho, da vaidade, da presunção, porque ele foi educado para ser um rabino. Então, ele foi educado se sentindo sendo a supremacia de todas as raças. Então, ele tinha ali um orgulho de raça. E naquele momento em que ele se depara com Estevão na casa do caminho, e diante das informações que ele tinha de que Jesus era um tumultuador, tanto é que morreu entre dois ladrões, dentro dessa questão, ele presa a persona, ele não teve a serenidade, a humildade de poder, quando questionado, eu questionando Estevão, quando Estevão na casa do caminho, ele coloca que Jesus é a chave, Moisés é a porta, e que Jesus é a chave para todas as nossas dores, para desvendar todos os nossos enigmas. Naquele momento, ele, o orgulhoso doutor da lei, ali exige que Estevão se retrate. E aí nós vamos ver o jogo da persona e do ser essencial. Saulo, ali naquele momento, representa a persona. Estevão representa agindo em sintonia com o ser essencial. Então ele diz assim, quando ele exige, Saulo exige que Estevão volte e retrate, ele diz: amigo, tudo que eu tinha que colocar, coloquei na tribuna. Nós aprendemos com Cristo que qualquer contenda, qualquer discussão é azedume na convivência. Agora veja o que é interessante. Naquele momento, Saulo, a persona, diz a Estevão, que era a manifestação da essência: eu lhe exijo, em nome do Sinédrio, que você renuncie esse Cristo. E aí a gente vai ver a resposta de quem sabe quem é para si. Quem sabe quem é na relação com o outro, nos seus diversos papéis diante da vida. Então ele diz a Saulo: irmão,
Reconheço que o Sinédrio tem 1000 meios de me fazer chorar, mas não lhe reconheço o poder de fazer renunciar o Cristo. E como diz o Espírito Emmanuel, antes de qualquer problema, toda ajuda chega na frente. Então Saulo já havia ouvido falar do Cristo, mesmo antes por Gamaliel. Havia ouvido falar de Jesus de várias formas. Então nós vamos perceber quanto é importante nós nos acolhermos na persona, para estarmos despertando quem nós somos. Então daí vamos perceber que logo depois, quando Saulo encontra com Jesus na estrada de Damasco, ali ele toma uma decisão. Mas a decisão não é a mudança. Então, logo depois de ter sido acolhido por Jesus, na sua ignorância espiritual, no memorável encontro com o Mestre na estrada de Damasco, Saulo buscou vencer a distância que havia entre a hipocrisia do farisaísmo que ele trazia na alma e o Evangelho de Jesus. Hoje, a nossa hipocrisia, muitas vezes, é representada por movimentos evidentes ou mascarados do ego, que nós ainda trazemos dentro de nós por ignorância e que muitas vezes nós utilizamos em detrimento dos ensinamentos exemplificados por Jesus Cristo. Nós vamos perceber que Saulo, ele buscou primeiro, conhecer, sentir e vivenciar a verdade consciencial, que só conquistamos essa verdade quando nós avançamos num processo de autoacolhimento amoroso, em estoicismo, tomando Jesus como modelo e guia das nossas vidas, à semelhança do que praticou Saulo, o mensageiro dos gentios, transmutando o orgulho do doutor da lei em profunda humildade da busca do tear. O tear são os nossos momentos de testemunho. Então ele foi o tecelão das mensagens da verdade de Jesus, como sendo um manancial de palavras de vida eterna. Logo depois, quando ele encontra Ananias em Damasco, ali, Ananias, quando ele ainda foi lá na sinagoga, mesclado do Saulo, embora já tendo a vontade de falar sobre Jesus e da sua evidência, mas Ananias o aconselha. Olha como é importante, de onde eu estou e onde eu quero chegar, é fundamental que eu respeite esse trajeto, esse processo da mudança. Por quê? O Espírito André diz assim, a natureza não dá salto. O dia não amanhece de uma hora para outra, nem anoitece de uma hora para outra. Então nós vamos perceber que Ananias orientou Saulo a buscar o deserto e foi buscar o seu mestre. Olha, foi buscar ajuda e foi estudar agora o Evangelho de Jesus para saber o roteiro, porque não há privilégio nem regime de exceção no trabalho da nossa autotransformação. O apóstolo Paulo, ele é o exemplo do aprendiz de mestre, sempre buscando agir e não reagir. Agir é utilizar do autoconhecimento, do autodomínio, superando os nossos conflitos num processo de educação dos nossos instintos, da nossa mente, em prol daquilo que nós queremos alcançar, que são as virtudes, que estão em sintonia com as leis divinas e que Jesus veio exemplificar plenamente. Saulo, em cada prisão, o apedrejamento, os açoites, os apulpos enfrentados, ele sempre fez com humildade e galhardia, em virtude das suas atitudes mais resplandecentes, da sua mensagem de amor, espelhando no Cristo Jesus das nossas vidas. As pegadas do apóstolo Paulo
deixada na estrada de desafio e testemunho, é para nós o exemplo maior. Elas são repletas de considerações norteadoras, de como irmos além da palavra e vivermos a prática do Cristo dentro de nós. O encontro com Jesus na estrada de Damasco é o símbolo da caminhada de todos nós que somos convidados a empreender e adentrar Damasco da nossa consciência e entender o programa de Jesus para conosco, como colaboradores da edificação do reino de Deus na terra, colaborando com Jesus através dessa nossa autotransformação amorosa. Naquele momento que Saulo toma a decisão mais profunda da sua vida, que é seguir Jesus como modelo e guia, quando ele diz assim: Senhor, que queres que eu faça? Ali ele reconhece que ele estava bem intencionado na forma como ele se direcionava à sua vida, porque ele buscava defender Moisés dentro dos preceitos recebidos como uma educação sociocultural. Mas ele percebe que ele estava mal direcionado, em virtude da sua própria estrutura de crenças e valores limitados, geradores de atitudes repletas de equívocos, porque ele foi o primeiro a perseguir os cristãos, centradas no orgulho, na prepotência cultural, pelo orgulho de raça, com foco na ideologia de defender Moisés e defender também as suas tradições. E essas questões, ele estava muito mais no parecer do que ser. E quando nós entramos no parecer da persona, a nossa mente fica intoxicada. Aí nós entramos, muitas vezes, numa visão dogmática, ideológica. Saulo, ele não possuía, até aquele momento do encontro com Jesus, uma estrutura mental interna que oferecesse um pensar transcendente, indulgente, amoroso, como Estevão o apresentou, como Abigail. Olha, quem não leu este livro, Paulo e Estevão, vale a pena ler. Mas naquele momento, se curvando humildemente diante das evidências dos fatos, com seu poder de resolutividade, bastou a Saulo a pergunta consciencial do mestre, essa pergunta que reverberou nas fibras mais íntimas da sua alma. Por quê? Amor desperta amor. Se eu não for sincero comigo, na relação com o outro, o que ele vai ver em mim? A capa do ego, a persona. Agora, quando nós somos sinceros conosco, nós penetramos fluidicamente, mentalmente, energeticamente, auxiliando o outro também numa mudança de amor. Foi o que reverberou nas fibras mais íntimas de Saulo, aquele momento que Jesus coloca. E ele teve a coragem e a sabedoria de rever todo o seu sistema de crenças dogmáticas, limitadoras, e buscar transmutá-las passo a passo, através de um estudo profundo da mensagem do Cristo, através do seu evangelho. E aí nós vamos ver outra questão muito importante. Entre a tomada de decisão da persona, daquele momento, nós vamos perceber que tem todo um caminho repleto de testemunhos e de busca de superação das mazelas, das nossas viciações morais, e que teimam em persistir, tumultuando a nossa intimidade. Essas perturbações, elas são reflexos das matrizes viciadas que nós trazemos de condutas equivocadas, ou dessa encarnação, ou de outras. E aí nós vamos perceber quando o apóstolo Paulo, em cartas aos Romanos, ele diz assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço.
O que ele está dizendo aí? Ele está nos revelando o estágio que ainda há entre nós, da predominância das características humanas instintivas, egóicas, da persona, em detrimento da nossa essencialidade enquanto espírito imortal. Portanto, as virtudes que nós vamos desenvolvendo paulatinamente, elas não acontecem de uma hora para outra. Isso requer um trabalho paulatino, um trabalho incessante. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele também, numa referência em contraste, que para superar os obstáculos da prática do amor, ele coloca o quanto é importante e fundamental agir com autorresponsabilidade da busca da construção desse caminho amoroso, das mudanças. E ele nos exemplificou a vivência da recomendação de João Batista. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Quando João Batista estava preso, muitos colocaram. Muitos dos seus discípulos estão seguindo o novo Messias. Então ele coloca, para que ele cresça, é preciso que eu, a persona, o personalismo, diminua e dê vazão ao ser essencial que todos nós somos. Conta-se que havia um casal de protestantes que viajava aqui e acolá numa turnê, levando a mensagem do Cristo. E nessas turnês, várias cidades, uma senhora muito bem vestida, toda cheia de joias, se acercava de uma outra senhora, a quem o palestrante, o pastor, se dirigia nos intervalos. E ela, então, intrigada com aquilo, já a terceira cidade que ela estava acompanhando, e ela chegou e perguntou àquela senhora: o que você é do pastor? Ela olhou com carinho e ternura e disse: olha, do pastor eu não sou nada, porque ninguém é de ninguém. Veja como é importante a persona e o ser essencial. E ela foi e disse: mas como não? Eu vejo que nos intervalos é com você que ele se acerca e você enxuga o rosto dele, se abraçam e ficam sorrindo junto, e depois ele volta para conversar com as mulheres, como está ali agora. Você é o que dele? Não, dele eu não sou nada. Mas eu estou enquanto esposa dele. Olha a distinção da persona. Esposa, persona. Mas não pode, e aí nós vamos perceber que aquele conflito que nós temos conosco e que não assumimos, nós projetamos do outro na relação. E ela foi e disse: é impossível, você está como esposa dele? E aí nós vamos perceber que quando temos a dificuldade de nos perceber quem nós somos, nós ficamos presos ao que temos, ao que estamos, ou ao que nós fazemos. E mostrava, naquele momento, aquela senhora estava, além de ter um conflito, ela estava conflitada, porque ela estava projetando na outra os seus próprios conflitos. Disse: é impossível, você baixinha, feia, e foi a descaracterizando, e ela deixou a outra falar. Quando terminou, disse: é verdade, mas ali você está vendo a árvore, eu sou a raiz. É no meu colo que à noite ele encosta a cabeça e eu canto as canções da sua preferência, para que no outro dia ele esteja ali. Como pode? A outra perguntou. Você não tem ciúme? Veja, ele está cercado das mulheres mais bonitas do salão. Disse: não, não tenho ciúme. É impossível.
Qual mulher que não tem ciúme? Eu. Porque eu e ele conhecemos um grande amor. E esse amor, quem o conhece, se sente repletado, porque se autovaloriza, se autorreconhece, se autoacolhe e se vê enquanto um aprendiz da vida, não tem exigência, se ama. Diz, mas é impossível. Você não tem ciúme, não. Porque esse grande amor nos preenche. Ele nos ensina a não nos apegarmos àquilo que é o trivial, mas reconhecer mergulhando em nós, enquanto filho de Deus e aprendiz da vida. E ela foi e disse, então me ensina, porque eu sou uma pessoa que tem tudo que o dinheiro pode comprar, mas eu me sinto uma pessoa infeliz, vazia. Ela foi e disse, pois é, este grande amor é Jesus que nos sustenta. É o nosso modelo e guia para toda a humanidade. E quem conhece Jesus jamais se sente só e se sente órfão. E, pelo contrário, supera a própria persona e se coloca na disposição dentro de servir, como ele mesmo colocou. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Que Jesus nos abençoe e nos guarde na sua paz. Gratidão. Lacordaire, é tão forte, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, eu faço. A humanidade toda mergulhada assim, né? É verdade. Está em Cartas aos Romanos, né? Lá no capítulo Sim. 7, versículo 19. O que ele está falando aí? Está falando da nossa deseducação, dos nossos instintos, da ausência de autoacolhimento amoroso, né? Porque às vezes eu fico me cobrando como se eu fosse um mestre. Aí eu entro numa postura de autoexigência de pseudo-mestre. Não me vejo como aprendiz. Aí eu sofro mais ainda, né? Muito forte, né? Olha, Verdade. eu vou pegar aqui bem do comecinho, nós temos aqui, a gente não tem perguntas, mas a gente tem É. alguns comentários aqui muito interessante. Eu vou pôr, que eu gostei muito, sabe? Vou pôr alguns aqui, Hum, tá? Eu até marquei, coloquei uma hum. estrelinha aqui, ó. Ó, agir com amor nas pequenas coisas, ter paciência no trânsito, ouvir um amigo com atenção e perdoar quem errou com você. Se quiser, posso te sugerir uma mensagem. Ó, É verdade. Você vê que tem o Aldo, né? Então, esse é, foi o Aldo. É. Uhum. é, tem uma diário de uma monja, de Santa Teresinha, Menino Jesus. Ela é conhecida também na França, Thérèse de Lisieux. Porque Nosso Senhor, ele não nos pede quantidade, ele nos convida à qualidade. O que vai nos mudar não é o quanto eu conheço, porque o conhecimento ele é o leme do barco, ele serve para dar direção. O que vai nos mudar é o quanto eu aplico do que eu conheço. Então ela diz assim: um alfinete, olha que lindo que ela fala, um alfinete que cai ao chão, dependendo da forma como você o cata, você está aproximando de Jesus através desse gesto. Então, um sorriso, uma palavra amiga, um telefonema que você dá, uma visita a um doente no hospital. Então, tudo isso, Joana de Anjos diz assim: remédio que se põe na ferida do próximo é medicação que estamos fazendo na nossa própria alma. Né? Como Deus é bom. Porque Que quando você bonito. atende o outro, você está se atendendo. Sim, como é bom, né? Olha, nós temos aqui a Fernanda, ela está agradecendo. Boa noite. Obrigada, senhor Lacordaire, pelo cuidado
com o envio do livro, A Vivência que do legal. Amor. Recebi a semana passada, estou acompanhando o estudo e fazendo a leitura. Muito obrigada pelas reflexões. Que bom, gratidão, né, Cleide? Aqui tem mais Muito aqui, bom. olha. O Aldo Nobre. Na semente minúscula reside o germe do tronco. Não é É pergunta, é um verdade. comentário. Não é isso mesmo. Então, em tudo há Deus, né? Nós temos duas forças, a força endoevolutiva e a força autoevolutiva. A força endoevolutiva, quando você vai lá na questão 540, na resposta, os benfeitores dizem assim, na natureza tudo se encadeia, desde o átomo primitivo ao arcanjo. Então é a presença de Deus. E nós somos os únicos seres que temos a força da vontade. Né? Sim. E nós temos aqui também, deixa eu ver, nós temos o Aldo, o instinto nos protege, a inteligência e a razão nos guiam, e o nosso livre-arbítrio decide o caminho. Reflexão dele. É verdade. Muito bom, boas contribuições, nosso querido Aldo aí. Né? Isso Olha, mesmo. a Patrícia, né? A Patrícia, ela disse que enviou e-mail, eu não recebi o e-mail, pedi para ela enviar novamente. Hum. O seu microfone Deixa, fechou. meu? Ah, pode falar. Tá A ouvindo Patrícia agora? disse o quê? Agora tô. A Patrícia disse. Deixa eu achar a Patrícia aqui, peraí que eu já corri aqui para Ela baixo. disse que Deixa eu não achar recebe, ela. não mandou o e-mail. Isso, que ela enviou e-mail, mas eu não recebi o e-mail da Patrícia, mas eu pedi para É. ela me enviar de novo, já coloquei o Isso, e-mail deixa aqui ela no enviar de novo, chat. nós enviamos o livro, sim. Isso, eu já pedi para ela. A Fernanda, um comentário também, né? É necessário muito autoconhecimento e disciplina para construir e superar esse viés mais negativo da vida. No geral, ainda focamos mais no que falta, ao invés de olhar para o lado bom das coisas. É verdade. Aqui nós temos bastante comentário, bastante pessoal participou, né? Efeitos inteligentes trazem as mensagens dos espíritos, a prudência analisa essas instruções com razão e discernimento, e a previdência aplica esse aprendizado hoje para construir. É verdade. Como o apóstolo Paulo também coloca lá em Gálatas, né? Ele diz assim: eu fui crucificado Isso. com o Cristo. Já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Né? Sinal da superação. Né? É verdade. Olha, nós temos aqui uma pergunta. Justamente, como abandonar o perfeccionismo sem ser negligente por deixar de buscar fazer melhor? Sinto um grande conflito nessa área. Então, veja, como é que pode o dono da vida cobrar do próprio dono da vida para dar resultado para a vida? Né? O padrão do perfeccionismo ele está muito ligado ao nosso processo de autoexigência, né? E da crença limitadora que eu não posso errar. Ninguém dirige para bater, a gente dirige para chegar num lugar. Então, o perfeccionista está focado em não bater. Então, leva a vida com muita dificuldade. Então, ele fica numa crença limitadora: eu tenho o quê? E a vida ela não é de exigência, a vida é de responsabilidade amorosa. Então, se eu faço a minha parte, o universo nunca bate as portas para a gente. E nunca fecham as portas também. Porque dentro da lei de causa e efeito, Joana Dias diz assim: o mal que nos faz mal não é o mal que o outro nos faz, é problema dele. O mal que nos faz mal, o mal que eu faço. Então, o perfeccionista, ele fica num processo de autoexigência para ter resultado, então ele fica focado no resultado e não na alegria do processo de como conseguir. Então, a gente dá um exemplo muito simples. Por exemplo, quando você criança, você ia passear, qual que era o mais gostoso no piquenique? Era a chegada ou era o preparo? Então, a gente vai ver que é o preparo.
Então, muitas vezes, o perfeccionista, ele quer dar um salto sem respeitar o processo. E a vida, ela é um convite permanente a nós nos autoacolher. O Espírito André diz assim, a natureza não dá salto, o dia não amanhece de uma hora para outra, nem anoitece. Então, pelo contrário, a gente não precisa de exigência. A exigência e a negligência faz parte de um processo de pseudo-mestre. Na exigência, eu estou na prepotência. Aí eu me frustro, eu vou para a negligência. Está vendo? Eu não dou conta, eu me faço de vítima. Aí eu estou, na verdade, num processo de vitimização. Então, o que é o ideal? Buscar nos autoacolher e saber que o erro, como diz veneranda Joana de Ângeles, é uma experiência, nos convidando a nos autoacolher amorosamente e fazer de forma diferente, para melhor. Isso, é verdade. Todos nós erramos, né? É Eu verdade. esqueci. Vamos. Tem mais algumas aqui que eu vou pôr, mas enquanto isso, nós vamos pedir para o pessoal que quer ganhar o livro escrever, né, aqui embaixo. Eu quero ganhar o livro e a cidade de onde é. Enquanto nós vamos terminando aqui, né? Isso. Eu tinha esquecido até. Coloquei na tela e não falei, né? Mas vamos lá. Isso. Eu acho que tem o Aldo. Esse aqui eu não coloquei, né? Significa que Deus cria as leis da vida e você molda a sua própria realidade através das forças dos seus pensamentos, escolhas e ações diárias. Isso. Aqui, tem mais É um aqui, verdade, olha. né? Dentro da lei de liberdade, dependendo das escolhas que nós fazemos, nós construímos a nossa libertação. Dependendo das escolhas que nós fazemos, nós construímos a nossa escravização. Difícil. A gente tem que estar sempre muito atenta, né? Para nossas Por isso que Jesus é o escolhas, modelo e guia, né? com muito cuidado, né? Muito, muito, muito pensar, né? Nós ainda muito estamos, como você disse aqui, olha, eu anotei até aqui, ó. Nós estamos na ignorância de não saber, a ignorância do não pensar, do não sentir, E no não vivenciar, é verdade. não Né? vivenciar, é onde a gente erra muito, né? Porque Olha, não é porque eu conheço, já vou fazer a mudança. Você vê. Por exemplo, você conhece médico que fuma. Ele não tem a ignorância do quanto o alcatrão, a nicotina e outros elementos do cigarro são nocivos. Por que eu fumo? Porque ele está na ignorância do não sentir e não vivenciar. Então aí vem um câncer, aí vem uma dor. Né? Por isso que Joana diz, a dor, né, o espírito amigo, é o carteiro que Deus envia aos seus eleitos. Se não houvesse a dor, como que a gente iria perceber os nossos descaminhos? e essas dores que nos marcam tanto, elas ficam registradas para a próxima reencarnação? A gente vem um pouquinho mais cuidadoso? Se eu for negligente comigo, sim, mas eu posso desde já fazer essa reprogramação. Gente, pega o apóstolo Paulo, que é o exemplo maior, não é? Ele foi o primeiro a perseguir os cristãos, ele levou Estevão à morte, mas o que ele fez? Ele reprogramou o caminho dele, né? Ele teve transformar o sofrimento, né, em oportunidade de aprendizado. Por isso que está lá no Evangelho, o bem e mal sofrer. Não é a dor que vai nos mudar, mas é a forma como eu lido com ela. Porque eu posso estar sofrendo, mas eu estou culpando meu pai, a minha mãe. Então eu não me autorresponsabilizo. Então a dor, ela é o carteiro, porque o que vai nos mudar não é a dor, é o amor. E às vezes a gente, quem não muda por amor, muda pela dor. Não. Deus é amor, como diz João. Qual que é a pedagogia e a andragogia de Deus? É o amor. Então a dor, ela vem como um carteiro nos convidando a retomar o amor do autocuidado, do autorrespeito, da autovalorização, para que nós possamos superar essa camada de ignorância dos instintos, né? Mal educados. Vamos ver aqui qual que é outro. Qual que é o outro aqui?
Aqui, olha, a verdade, revelação, que é Deus. Não, eu acho que eu não coloquei essa daqui, Lacordaire, ó. A verdade é a revelação que é Deus. Lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos, o pedagogo por excelência, que é Allan Kardec, ele tem um cuidado de perguntar não quem é Deus, porque no próprio verbete quem pressupõe um Deus antropomórfico, um Deus forma humana. Ele pergunta que é Deus. E aí nós temos a resposta mais profunda e transcendental. Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Então, ali desbanca aquele Deus que castiga, Deus que pune. E ele nos traz esse Deus amor, como Jesus nos apresentou. Né? Esse Deus, quando Jesus diz assim, se o filho pede um pão, o pai dá uma pedra. Se o filho pede um peixe, o pai dá uma serpente. Vós que, em certos momentos, agimos com maldade, imagina Deus, que não fará por todos nós. Então, Deus é amor. Olha, nós temos essa daqui. A reforma íntima, segundo o Espiritismo, significa mudar a si mesmo para melhor, combatendo o orgulho e o egoísmo. Isso, trocaremos a palavra de combatendo, acolhendo. Né? Porque o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a presunção são os nossos movimentos egóicos. E o ego, ele é o servidor. Ele tem a mesma intenção da essência, uma direção equivocada. Então, nós somos convidados a nos autoacolher na nossa ignorância para poder fazer esse processo da transmutação. Siddhartha Gautama Buda diz assim: nós sofremos por não reconhecer as verdades que trazemos em nós. Que verdades? Somos filhos de Deus, aprendiz da vida, espírito em processo de evolução, carregamos conosco a ignorância. Ele diz assim: o caminho da ignorância leva ao sofrimento. E a grande sabedoria está em reconhecer a ignorância que ignoramos. Aí nós vamos lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho coloca: conheça a ti mesmo. Então, a busca do autoconhecimento, ela nos ajuda a ter o autodomínio. O autodomínio nos ajuda a ter as motivações conosco, com o outro e com a vida. Nós temos aqui o Aldo, ele comenta aqui, exercício do amor ao próximo que nos faz esquecer de nós mesmos para ajudar os outros. Isso. Esse esquecer é no sentido de você ter a autoconsciência de o quanto a vida investiu em você amorosamente, caridosamente, respeitosamente, e você busca auxiliar como uma forma de devolver, fruto de autoconsciência. Então, seria naquele momento você estar abrindo mão da persona para agir de uma forma essencial e amorosa. Olha, acabou. Tem aqui o pessoal te agradecendo. Que Nós bom, temos aqui gratidão. o Mário, olha, a voz do Lacordaire é um bálsamo para a gente. Te sigo há tempos, irmão. Aprendo muito com você. Legal, Gratidão. né? Essa doutrina é muito encantadora, né, Cleide? Muito bom. A Nós somos Patrícia garçons. aqui É, agradecendo também. Nós somos os garçons, é. E aqui, verdade. então, nós vamos começar o nosso sorteio. Acho que a gente pode já, né? Isso. Então, vamos lá, ó. Eu vou fechar o olho. Peraí. Calma, 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 dona Cleide. Ó, 1, 2, 3 e já. Vou abrir. Deixa eu ver onde que eu parei. Não parei em nenhum lugar. Não, vai de novo. É lá embaixo, eu subi muito. Não parei em nenhum lugar do sorteio. Aí, agora vai. Ah, como que é? Nilma Ferreira. Muito obrigada, gratidão sempre.
Eu parei nela, eu acho que é a de cima, né? Eu quero ganhar o livro. Ah, Tereza Nancy, porque a Nilma, ela só está agradecendo, ela não falou que quer ganhar o livro. Aí a Tereza Nancy é? está um pouquinho acima. Eu quero ganhar o livro, Niterói. Ai, que Confere legal. comigo. Você está aí na tela? Dá para ver? Dá para ver. Tereza Então, Nancy, eu quero ganhar o isso, livro. isso. Niterói, Rio Então, de Janeiro. isso, Tereza, eu coloquei aqui o meu e-mail para você mandar um e-mail, fale conosco, Joana de Ângeles, @gmail.com. Você envia um e-mail para nós e o Lacordaire vai te enviar o livro. E nós vamos terminando aqui o nosso estudo, que está muito bom, muito gostoso, muito maravilhoso. A gente aprende muito com esse irmão querido, Ah, mas nós nós temos aprendemos que com a terminar doutrina. com a Então, e a doutrina. Fernanda, né? Deixa ela mandar também um e-mail para você, tá? A Fernanda não, a Patrícia, né? Patrícia, Eu pedi para a verdade. Patrícia, né? Já falei com ela Tá, que pedi para ok. ela enviar também, né? Então, são dois livros que Hum, nós temos que mandar: o da é verdade. Patrícia e o da Tereza. Eu aguardo aqui, eu fico aguardando no meu e-mail. E nós vamos nos Hum, despedir, então. Tá muito gostoso aqui, muito bom, mas nós temos que encerrar a live. Nós vamos agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco. Bastante gente participou com a gente. que legal, gratidão. Estamos muito gratos. E pedir para o nosso querido irmão Lacordaire fazer a prece para finalizar o nosso Sim, estudo. com o maior carinho. Vamos orar, sim. Vamos lembrar do carinho, da ternura, do amor de Jesus. Querido Jesus, sol de amor e ternura, que aquece e ilumina as nossas almas. Nós lhe agradecemos, Senhor, por essa oportunidade abençoada de estarmos lhe reencontrando através da doutrina espírita. Rogamos, Jesus, que nos ajude, a fim de que possamos internalizar as lições sublimes do vosso Evangelho. E recordando o nosso querido pobrezinho de Assis, nós lhe pedimos, onde estivermos e como estivermos, fazei-nos, Jesus, instrumentos da sua paz, que as doces vibrações do vosso amor, unidas às nossas humildes vibrações, possam servirem de alguma forma para ajudar-te a envolver os nossos irmãos que estão padecendo o terremoto, que aqueles que estão padecendo os momentos da guerra, que possa, Jesus, essas vibrações de amor envolver os nossos governantes temporais e os nossos irmãos da Venezuela que estão padecendo o terremoto. Mestre querido, que as doces vibrações do vosso amor envolvam os nossos lares, nossos familiares, envolvendo os lares em que o desespero e a desunião batem às suas portas. Abençoe, Jesus, a toda a humanidade e dei-nos a tua paz, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada. Muito obrigada. Deus te abençoe Gratidão infinitamente. a todos nós. Muita paz. E até a próxima live, dia 2/7. Estaremos aqui, Justamente, firme e forte. verdade. Muito Tchau. bem. Então, muita Tchau a paz. todos. Obrigado.